Olha, as divergências entre as delegações brasileira e norte-americana sobre as tarifas econômicas impostas pelos Estados Unidos desde julho de 2025 não foram resolvidas durante o encontro entre Donald Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu ontem, quinta-feira. A expectativa é de que essa conversa continue durante os próximos 30 dias. E o nosso repórter Samuel Pancha, que está em Washington, vai falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Samuel, muito bom dia, boa tarde. Não sei, qual horário aí em Washington, hein? Nunca sei qual é o fuso horário aí da cidade. Oi, Rafael, prazer falar com você, com quem está acompanhando o contexto. Agora a gente está uma hora atrás, então são 10h52 da manhã aqui no horário de Washington. E pois é, a gente estava. Esse dia é um dia aqui, né, quase de rescaldo de como foi a reunião ontem do presidente Trump com o presidente Lula. E assim, a repercussão aqui até aconteceu, mas ela foi em menor escala do que outros assuntos do dia, como, por exemplo, a reunião com o Marco Rubio, secretário de Estado, com o Papa Leão XIV. Até mandei para a produção umas imagens das capas dos jornais aqui hoje, e não teve espaço mesmo para o encontro entre Trump e Lula. E até uma coisa que eu queria destacar é que realmente assim a repercussão aqui foi mais pelo fato de que a imprensa foi proibida de acompanhar do que outra coisa. Então, o New York Times, inclusive, cita na matéria do jornal, no site do The New York Times, tem uma matéria sobre o encontro, e a matéria diz exatamente isso, que Trump não explicou porque os repórteres não foram permitidos no Salão Oval, apesar de Lula ter ficado 3 horas na Casa Branca. Então, a maior repercussão sobre essa reunião aqui nos Estados Unidos acabou sendo mais o fato de que a imprensa não pôde acompanhar do que a reunião em si, porque nada concreto foi anunciado. A matéria do The New York Times, inclusive, destaca isso. Mas no Brasil, a gente viu uma grande repercussão, capa de todos os jornais hoje, e o presidente Lula voltando, aparentemente, sem grandes danos ali. Ele parece ter voltado com um discurso mais fortalecido, e agora é ver o que isso vai virar na prática, né? Samuel, e você traz aí que a repercussão ela não foi tão grande, claro que a repercussão aqui é a maior possível. Como é que você acredita, diante da percepção que você teve da reunião, como é que serão essas reuniões que Trump, inclusive, comentou lá na Truth Social? O que é que você acha que podem sair delas depois desse encontro de Lula e Donald Trump? Então, Rafael, esse é um ponto importante, porque com relação a essa parte mais técnica, vamos chamar assim, pelo menos do lado brasileiro, as comitivas estão bem conservadoras. Eles querem avaliar, verem exatamente o que vai ser pedido pelo governo norte-americano, porque aparentemente o que aconteceu foi o seguinte: o presidente Trump e o presidente Lula tiveram de fato uma boa reunião, mas eles não acordaram em ponto-chave. Ponto-chave é um termo que o próprio Donald Trump usa no seu post na Truth Social. Então ele, com todo cuidado ali de manter uma boa relação com o presidente Lula, de manter uma boa relação com o Brasil, mas ele diz que pontos-chave precisam ser ajustados e que isso vai ser feito em reuniões ao longo dos próximos meses. O presidente Trump, inclusive, fala meses. O presidente Lula falou nos próximos 30 dias. Então, eu acredito que são questões muito mais técnicas ali, que tem a ver com comércio, tem a ver com tarifaço, tem a ver principalmente com quais são as exigências norte-americanas, porque isso não está claro. O presidente Trump não foi claro sobre isso. O secretário de Estado, Marco Rubio, também, ele não tem falado sobre o Brasil há um bom tempo, pelo menos que eu me recorde. E do lado brasileiro, eu acho que é muito claro que o Brasil quer. O Brasil quer o fim das tarifas que ainda permanecem. O Brasil, enfim, quer que, por exemplo, o alumínio ainda tem uma taxação aqui que pode chegar a 15%. O alumínio brasileiro está sendo taxado nesse momento. Existem outros bens que são fabricados no Brasil que ainda enfrentam taxação aqui. E o acordo sobre isso é um acordo que vai ali para um debate muito técnico, muito específico, que ambos os lados ali em algum ponto tem ali as suas opiniões e tem ali algum fato que baseia as suas opiniões. Então, chegar ao meio termo ali, eu acho que esse é um trabalho muito mais mesmo das equipes do que dos próprios dois presidentes, que mais ali fazem um meio campo para que essas equipes trabalhem, né, Rafael? Agora, outra coisa que eu queria destacar é com relação às exigências do governo brasileiro em outros campos, porque, por exemplo, a gente viu o presidente Lula, ele próprio falou, acabou sendo minha pergunta depois, mas ele já havia falado antes, que entregou uma lista de autoridades brasileiras que ainda tem visto sancionado, tem visto cancelado aqui para os Estados Unidos. Então, sou ministro do STF, Procurador-Geral da República,
O ministro Alexandre Padilha, até a filha do ministro Alexandre Padilha, o presidente Lula citou na coletiva, que tiveram visto cancelado. Eles não podem entrar aqui nos Estados Unidos. E aí as razões são diversas. Os ministros do STF e o Procurador-Geral da República é sobre o que o governo dos Estados Unidos chama como perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles entraram numa leva de sanções quando a retórica do governo Trump sobre o Brasil era outra. Então, essa retórica mudou, ao menos do ponto de vista aí da relação entre Trump e Lula, mas as restrições de visto permanecem. A restrição de visto ao ministro Alexandre Padilha é ainda um outro tópico, que é com relação ao Mais Médicos, aquele programa que, enfim, trouxe médicos cubanos para o Brasil, mas que o pagamento para esses médicos era todo feito para o regime cubano, não era feito para os médicos. Então o regime cubano ficava ali com a maioria do salário desses médicos, e o governo americano disse que o ministro Alexandre Padilha, que estava à frente desse projeto, ele estava ajudando a financiar a ditadura de Cuba. Então são pontos diferentes ali que precisam. Essa lista, como o presidente falou, ela aborda diferentes tópicos ali. A gente tem que ver se vai ter algum avanço sobre isso. Por enquanto, nada de concreto aconteceu. A única coisa que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes não é mais sancionado pela Lei Magnitsky, mas ele também não pode entrar aqui nos Estados Unidos nesse momento. Samuel, e a própria diplomacia brasileira tem classificado o encontro como algo vitorioso, apesar de que não avançou aí, como você disse, nesses pontos chaves. É claro que quando a gente fala de relações entre países, esses pontos-chave, eles precisam ser muito bem pensados, não é algo que necessariamente precisa ser resolvido em uma reunião imediata entre dois presidentes. Mas, a partir da tua avaliação, apesar dessa vitória diplomática, né, trazida pela percepção do governo Lula, e mesmo sem esses pontos-chave, a gente pode dizer que foi uma boa reunião? Eu ouvi, inclusive, de membros ali do staff do governo Lula, que Lula chegava aqui numa situação muito interessante. Porque vamos supor que ele fosse hostilizado pelo presidente Trump. Ele teria o discurso de que ele está defendendo a soberania nacional, de que ele não se dobra aos Estados Unidos, então ele teria um discurso de campanha forte. Aconteceu o oposto, ele foi bem recebido, o presidente Trump elogiou ele numa postagem e elogiou depois quando ele foi dar um passeio aqui na Reflecting Pool, que é no Washington Monument, né? Um parque muito bonito que tem aqui perto de onde eu estou, inclusive, e o presidente Trump foi ver a renovação que ele está fazendo lá, foi perguntado e falou de novo sobre o presidente Lula, elogiou o presidente Lula. Então, ele saiu vitorioso porque ele conseguiu mostrar que tem uma boa relação ali. E esse discurso vai ser muito usado na campanha eleitoral, inclusive, que é o seguinte, olha só, ao contrário do meu opositor aqui, eu não me dobro aos Estados Unidos e é assim que a gente negocia e chega a um acordo. Então, esse é o discurso do presidente Lula, nesse momento. A questão que fica em aberto, e que eu perguntei ao presidente Lula sobre a questão dos vistos, mas que também não foi respondido de maneira geral, é o que os Estados Unidos querem em troca. Porque, com certeza, nessa negociação, os Estados Unidos estão fazendo demandas. A gente sabe da questão do combate ao crime organizado, da classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, que é algo que o Marco Rubio, secretário de Estado, querem. O presidente Lula disse que não citou esse assunto em específico, mas que falou sobre cooperação contra organizações criminosas com os Estados Unidos. Então, talvez ele deixou ali a porta aberta para que essas equipes, como a gente falou aqui, Rafael, possam se encontrar e aí conversar. Como vamos fazer com organizações criminosas? Como vamos fazer para o alumínio chegar sem taxa, mas ao mesmo tempo a gente ter uma concorrência saudável com o alumínio aqui dos Estados Unidos? Então são esses pontos aí que eu acho que realmente a gente vai ter as respostas objetivas nas reuniões técnicas. Mas a resposta política é uma resposta positiva para o presidente Lula, porque ele veio, foi recebido, foi elogiado pelo presidente Trump, e com certeza é uma foto que vai ser usada muito na campanha eleitoral se eles não se encontrarem de novo, o que pode acontecer na Assembleia Geral da ONU em setembro, que é antes das eleições, Rafael. Samuel Pancher, muito obrigado, direto de Washington, trazendo informações sobre a reunião que aconteceu ontem. Qualquer novidade, como eu sempre digo, você volta aqui ao vivo com a gente. Olha, o